Ó Filadélfia, guarde a palavra até o fim. Eis porta aberta em que ninguém... Seja bem-vindo a mais um podcast do Classe Bíblica. Nós estamos começando com muito ânimo. Nós vamos hoje ler Lucas 24, versículos 27, versículos 44 a 47, 1 Pedro 1, versículos 19 e 20. Sobre nós, entrai na casa. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora em Pedro. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se nestes últimos tempos por amor de vós. Clama em pranto e oração. Você escuta ao fundo pastor Leonor Nascimento cantando o hino Filadélfia. O vale todo embranqueceu com seu poder, e por Jesus vem multidões na decisão. Classe Bíblica. Nós vamos a João, capítulo 1, versículo 45, que diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Classe Bíblica. Nós vamos tratar hoje de Cristo, o tema central da Bíblia. Cristo é o tema central de toda a Bíblia. O Antigo Testamento prepara o caminho para a vinda do Cristo e o prediz em tipos e em profecias. No Novo Testamento, os evangelhos o apresentam como Redentor. Nos Atos dos Apóstolos, Cristo é o objeto principal da pregação dos apóstolos e da igreja emergente. Nas epístolas, ele é apresentado como o motivo principal para uma vida cristã prática e vitoriosa. No Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Está em Apocalipse 1, 8 e 22 e 13. A consumação de todos os planos divinos para a humanidade. Nós vamos começar falando sobre a Bíblia revela a pré-existência de Cristo. O sentido da palavra pré-existência é o de existir antes. Ao falar de pré-existência de Cristo, estamos nos referindo ao que a Bíblia ensina muito, especialmente no Antigo Testamento. O relato da queda de Adão, a promessa da redenção em Gênesis 3,15. Todos os eventos relacionados com a formação de um povo especial da semente de Abraão tinham o propósito divino de projetar a Cristo como o Redentor da humanidade, seu Salvador e Senhor. João capítulo 1, versículos 15 e 30 diz que Cristo existiu antes de João Batista. Neste texto, João Batista, o precursor de Cristo, declara que o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Humanamente, João Batista era mais velho em idade que Jesus, mas ele declarou que Jesus era antes dele. Ora, esse fato nos mostra que Jesus precedeu a João Batista, pois de fato ele era o verbo que se fez carne. De João, capítulo 1, versículos 1 e 14. Cristo veio do céu.
Está lá em João 6, versículos 33, 38, 41, 51, 58 e 62. Nestes versículos, Jesus declara a sua pré-existência, afirmando que ele veio do céu e que foi enviado do Pai, em João 20, 21. A Nicodemos, Jesus declarou sua pré-existência dizendo: aquele que vem do céu é sobre todos, está em João 3, 31. Afirma ainda Jesus a Nicodemos que quem aceitar o seu testemunho estará confirmando que Deus é verdadeiro, está em João 3, 33. Cristo existiu antes de Abraão, e a Bíblia diz isso em João 8, 58. Jesus mesmo declarou aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Com esta expressão, ele enfatiza sua natureza divina, sua existência eterna. Ele coloca sobre si mesmo o selo da eternidade. A profecia de Isaías o identifica como o Pai da eternidade. Esta declaração de Jesus contrariou os judeus, que a ouviram até a considerarem blasfêmia. Cristo é o Verbo divino. Está em João 1, versículos 1 a 4 e versículo 14. Neste texto se encontra a maior revelação neotestamentária da divindade de Cristo, pois refere-se a Jesus como o Verbo. A palavra verbo é uma tradução da palavra logos, do original grego. Trata-se de um termo filosófico. Em filosofia, logos significa razão, porém na doutrina cristã, logos é o verbo, uma pessoa divina. O texto bíblico diz que o verbo era Deus e que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Nós estamos no Classe Bíblica. E nós continuamos o nosso tema de hoje. A Bíblia identifica a Cristo por vários títulos e nomes. Vários são os nomes e títulos conferidos a Cristo na Bíblia, cujos significados revelam a sua deidade. Neles, há certa ordem progressiva da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Elohim, em Gênesis 1 e 1. Esse título aparece na forma plural e literalmente significa deuses, porém não há nenhuma contradição no fato de que o Velho Testamento apresenta o Deus único, Elohim, revela de modo especial e indireto a Trindade divina, ainda que a teologia judaica não aceite a doutrina da Trindade por causa do seu monoteísmo tradicional. O nome Elohim tem sido traduzido na maioria dos textos do Antigo Testamento por Jeová ou Adonai, que se traduz por Deus forte e poderoso. Jesus. Esse nome vem do hebraico Jehoshua, ou Joshua, né? Lá em Josué 1 e 1 e Zacarias 3, 1, cujo significado é Salvador, como nos diz Mateus 1 e 21 e outros textos do Novo Testamento. É o nome pelo qual ele se identificou com a raça humana. 2 personagens do Antigo Testamento receberam esse nome, a saber, Josué, filho de Num, substituto de Moisés na caminhada para a terra de Canaã, o qual representa a Cristo como o líder ideal, em Josué 1 e 1, e Josué, o filho de Jeozadak, que prefigura a Cristo, o sumo sacerdote, que leva os pecados de seu povo, como está lá em Zacarias 3, 1. Esse nome identifica a pessoa do glorioso Nazareno, aquele que cumpriu a sua missão redentora, tornando-se Salvador e Senhor de todos quantos o receberam, como nos diz Atos 4, 8 a 12. Cristo. Esse nome é o que o revela como o Messias, o ungido. É o nome oficial e refere-se à sua missão da parte do Pai na terra. A Bíblia confere unção a 3 ofícios específicos na história do povo de Deus, a saber, o do rei, de sacerdote e o de profeta. Diversas passagens bíblicas, como 1 Samuel 16, 1, 12, 13 e outras passagens falam sobre esse tema. A Bíblia converge esses 3 ofícios sobre a pessoa de Jesus, e ele os exerce, pois é rei, sacerdote e profeta. Filho de Deus. É preciso ter o cuidado para não confundir a expressão no Antigo Testamento, pois às vezes a expressão Filho de Deus refere-se a Israel, como em Êxodo 4 e 22, ou aos anjos, como em Jó 1 e 6.
aos crentes em Deus, como em Gênesis 6:2. É o contexto da passagem bíblica onde se encontra a expressão Filho de Deus, que pode indicar de quem está tratando. Em relação a Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele afirmou ser o Filho de Deus. E os judeus rejeitaram essa afirmação em Lucas 22, 67 a 71. O Evangelho de João é o livro que mais fala da divindade de Cristo, chamando-o de Filho de Deus. É a vontade do Pai Celestial que todos honrem o Filho como o Pai, como honram o Pai, como diz em João 5,19. Por último, o Filho do Homem. Este título é também encontrado nas páginas da Bíblia não se referindo a Jesus. Ao profeta Ezequiel, Deus o chama de Filho do Homem, para denotar sua limitação natural como homem em Ezequiel 2:1. No Salmo 8:4 e em Daniel 7:13, a expressão Filho do Homem é usada para designar o ser humano. Jesus a usou mais de 40 vezes em relação a si mesmo, confirmando assim sua plena humanidade ao falar dos seus sofrimentos, morte e ressurreição em diversas passagens dos evangelhos. O Evangelho de João fala especialmente do lado divino de Jesus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas o apresentam como o homem perfeito. Entretanto, João enfoca as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, como acontece, por exemplo, em João 1:51, 3, 13, 14, 6, 27, 51 e 62 e 8 e 28. Nós estamos de volta com Classe Bíblica. E agora nós vamos tratar sobre a Bíblia revela as duas naturezas de Cristo. A Bíblia revela realmente a dupla natureza de Cristo, não uma dupla personalidade. Jesus, ao manifestar-se como o Verbo que se fez carne, revelou possuir dupla natureza de modo distinto, a divina e a humana. A natureza divina de Cristo. Pelos nomes e títulos atribuídos a Jesus Cristo, não é difícil perceber a sua natureza divina. Havia perfeita e total coexistência das duas naturezas numa só pessoa. Quando Jesus, como homem, interrogou os seus discípulos, dizendo: "Que dizem os homens ser o Filho do Homem?" A resposta de Pedro foi clara e objetiva: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", está em Mateus 16:15. Essa resposta declarava a divindade de Cristo. A Bíblia afirma que ele é desde o princípio, em João 1, versículos 1 e 2. E diz também que ele estava no princípio com Deus e era Deus. A natureza humana de Cristo. A Bíblia testifica de modo claro a natureza humana de Jesus nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando diz que Jesus foi nascido de mulher, em Gálatas 4:4. Essa declaração é confirmada pelo relato do nascimento de Jesus, chamando-o Filho de Maria, nascido em Belém da Judéia, em Lucas 2, versículos 5 a 7. Ao lhe dar o nome Jesus em Lucas 2:21 e ao confirmar a infância de Jesus em Lucas 2:52. Posteriormente, já adulto, Jesus foi a uma sinagoga e foi reconhecido pelos presentes como carpinteiro de Nazaré em Marcos 6:3. Ele não conheceu o pecado e não pecou, mesmo tendo oportunidade para pecar, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A despeito de não ser propenso ao pecado, sua humanidade perfeita não o fez super-homem. Ele foi um homem comum que se confundia com os demais do seu tempo, como nos diz Isaías 53:2-3. Nele habitava toda a plenitude, como nos diz Colossenses 1:19, 2 e 9. Ele experimentou a luta entre a carne e o espírito, como nos diz Mateus 26:41 e Hebreus 4:15, sendo vitorioso. A Bíblia declara que Jesus esteve sujeito às mesmas leis da natureza humana, passando pelos processos de desenvolvimento físico e mental, como nos diz Lucas 2:40 e 46. Ele conheceu a natureza humana enfraquecida e experimentou a dor, tristeza, alegrias, fome e cansaço, como a Bíblia nos diz em diversas passagens. Não deixe de responder o nosso questionário. Classe Bíblica se despede. Deus abençoe sua vida. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. E não esqueça, Cristo é o tema central da Bíblia.